Oi, gente, boa noite, colegas de turma, professora Raquel e monitoras, enfim. Quer dizer, boa noite, eu tô gravando à noite, não sei o horário que vocês estão assistindo. Eu espero que esse vídeo esteja sendo encontrado por vocês no drive da matéria de Medieval 2. E já esclarecendo, assim, de início, eu me chamo Mariane e eu sou a dupla que apresentou o seminário na aula de quinta-feira do dia 17 de abril, que era o terceiro texto, o texto do Bachet. Só que por conta da organização do horário, acabou que nossa dupla não conseguiu terminar a apresentação do seminário e a gente combinou com a turma, com a professora, de terminar remotamente, né, por meio do vídeo. Então, eu sou a dupla da Paula e a gente, como eu falei, a gente falou sobre o texto do Bachet, que é a Civilização Feudal, né, o nome do livro, do ano 1000, A Colonização da América, que é a edição do Globo de 2006, que foi um livro que a professora comentou com a gente que estava em sala, ela tinha levado pra gente, inclusive, um parênteses, desculpa, que eu já sei que a troca nem existe assim, remotamente, virtualmente, enquanto eu tô gravando o vídeo aqui sozinha, mas de toda forma, se ficar algo um pouco repetitivo, é porque, eu acho que eu já falei isso, não sei, perdão, porque eu já não lembro exatamente o que aconteceu na aula, o que a gente falou, o que faltou falar, mas o que eu ia comentar mesmo é essa luz aqui branca que vai ficar na minha cara e talvez eu fique olhando às vezes um pouco para baixo, é por conta do tablet para ver as anotações do texto, já que na hora eu ia comentar com vocês em sala e ia acompanhar no tablet, então aqui eu tô buscando a mesma forma. E eu vou tentar não me alongar muito porque eu sei que é mais cansativo ver um vídeo, mas eu espero que seja proveitoso para o estudo, não só para a prova, assim, mas toda a nossa mentalidade de historiador que está se formando. Então, me enrolei um pouco, me alonguei, mas o capítulo 3 do livro é o que a gente abordou no seminário, que é a Igreja, instituição dominante do feudalismo. E é um capítulo um tanto quanto extenso, são 80 páginas, mas ele é incrível. Eu, individualmente, sim, eu acho que tem umas divergências do que ele fala, mas você vê não só a honestidade acadêmica, assim, tipo, ele vai muito ao fundo do que ele está pesquisando, ele fala com muita propriedade, a Paula brincou que ele fala com muita classe, inclusive as lapadas, assim, que ele dá, mas eu achei um texto muito legal mesmo. E aí, a gente não deixou isso claro na apresentação, então acho legal começar falando isso, que a gente divide a nossa apresentação dividindo o texto. Então, o nosso texto, apesar de ser um capítulo, né, é um capítulo extenso e tem 4 subtítulos. E os 2 primeiros subtítulos ficaram para a Paula explanar para vocês, apesar de eu ter feito umas considerações na aula também, em cima da discussão levantada pela professora e dos comentários, né, já que todas leram o texto todo e sabem sobre o texto todo. E os 2 subtítulos finais, né, o terceiro e o quarto, no caso, ficaram sob a minha responsabilidade assim, principal, com os auxílios e os comentários que a Paula quisesse incrementar na apresentação. Então, eu vou começar dessa metade, né, do capítulo 3 pro final. E se vocês quiserem acompanhar, tá tudo no drive que as monitoras colocaram, a professora disponibilizou. E acho legal, às vezes, seguindo, eu vou tentar, dependendo da parte que eu esteja falando das páginas. Eu acho uma boa forma de estudar e de ter essa troca na medida do possível. Então, essa enrolação gigante de 3 minutos, começando na parte do conteúdo em si. E se tiver algo confuso, vocês não vão poder me perguntar e me interromper, pedir pra eu repetir, mas vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp ou falar, olha, você falou aquilo ali tudo errado, tal coisa. E eu espero que a professora também faça esses comentários, porque acho que a gente perde um pouco fazendo assim a distância. Mas, dito tudo isso, o terceiro subtítulo que eu vou começar falando, né, o século XIII, um cristianismo com novas entonações, né? Então, novas abordagens, novas formas de se colocar. Então, igual às vezes a gente fala, eu tô agora estagiando, eu falo pro meu aluno, lê com entonação, porque senão eles leem, tipo, se eu estivesse morrendo. Então, né, essa questão da definição mesmo da palavra entonação, aplicada nessa questão do cristianismo. E o quarto subtítulo que a gente vai trabalhar é limites e contestações da dominação da igreja. Então, acho que é basicamente isso. E agora, começando, a gente está na página 197 do livro, não é do PDF, mas eu acho que isso foi incrível. A página do PDF do livro estão com versão. Então, o subtítulo terceiro, né? Inicialmente, o texto conta com alguns textos imagéticos, mas focando nos textos verbais, assim, na página 201, ele começa com um tópico dizendo do romântico ao gótico. E aqui o Bachet foca na arquitetura
que perpassa a Igreja Católica, né? Que é a igreja foco aqui do nosso texto e da nossa aula como um todo. Justamente, uma coisa que eu acho importante frisar é que quando a gente fala de arquitetura, a arquitetura pela arquitetura diz muita coisa, mas não é necessariamente o foco. É um meio para a gente chegar a algo que a historiografia está buscando, no caso, baixando o texto dele. Então ele faz essa dicotomia assim, entre a arquitetura romântica e a gótica. Então ele fala da romântica como algo com muralha, assim, algo mais forte. E para exemplificar, quem quiser fazer assim uma visita acadêmica, assim, no extracurricular, segundo as minhas pesquisas de Google e a minha memória, a paróquia, né, que é uma igreja, um tipo de igreja, assim, não sei como diz, Nossa Senhora da Paz, que fica na Praça de Nossa Senhora da Paz em Ipanema, segundo o Google, e eu acho que deve estar certo, é estilo neorromântico. Tudo bem que a gente está no Brasil em um contexto um pouco diferente, mas eu acho que dá para visualizar. E essa ideia justamente de uma fortaleza, né, que defende a igreja, que é aquele núcleo sagrado, aquele núcleo imaculado, assim, essa era a visão que eles tinham, que o Bastiat coloca no texto, de um mundo exterior deteriorado. E aí essa passagem do romântico para o gótico, como, né, e aí ele fala desse jogo de luzes. Então outro exemplo para ilustrar, né, na mente de vocês é a Catedral, né, de São Pedro de Alcântara em Petrópolis, né, na região serrana do Rio de Janeiro. Então você vê a riqueza de vitrais, inclusive de portas. Então quem já foi na Nossa Senhora da Paz e pode ir, enfim, quem já foi na catedral consegue ver que a entrada da Nossa Senhora da Paz são apenas duas, né? Essa questão de algo fechado, de uma fortaleza, de uma proteção. E, diferente na catedral, são uma entrada principal e 4 entradas laterais. Então, você tem uma comunicação com o mundo externo muito maior, inclusive pelo jogo de luzes, né? Então, essa questão da ilha de pureza espiritual e de confusão no mundo é trocado nessa troca de projeto arquitetônico. E ele fala justamente que... Perdão, me perdi. Mas isso, então esse contato com o mundo diz muito mais sobre essa mudança, né? Essa chavinha que muda na mentalidade da igreja no período medieval que a gente está trabalhando. Então, mais do que, sei lá, tem muro e deixa de ter muro, vitral, óbvio que isso influencia muito essa questão estética, mas o Bastiat aponta principalmente isso, né? Essa espiritualidade, inclusive, muito em conformidade com o ordinário do mundo, sabe? Então ele dá um exemplo, por exemplo, da luz. Uma igreja que é mais aberta, naturalmente ela recebe mais luz externa, sabe? Quando a gente vai em algum palácio, enfim, museus que hoje em dia são museus, mas antes eram o próprio Museu Imperial em Petrópolis, assim, só estou dando exemplos de arquitetura, não estou me focando no tempo e na localização, mas essa questão de espelhos e de janelas longas e aproveitar a luz natural. Então, essa questão nas igrejas, ele diz que é essa semelhança da luz divina e dessa luz aproveitada pela arquitetura. Então, esses edifícios superdimensionados, enfim, para impressionar e para lembrar o céu. Então, a gente consegue ver Notre Dame, né, com aquela pontinha gigante que toca o céu. E então, essa ideia, né? A arquitetura com uma relação íntima com a espiritualidade. Então, seguindo, dei uma pausa aqui pra gente ir para a próxima parte, que é o tópico que o Bastiat coloca como ordens religiosas inovadoras, os mendicantes. E aí, mendicantes, eu confesso que eu não fui pesquisar a origem da palavra, mas na hora que eu tava lendo, assim, eu acho legal, às vezes, ler a estrutura que o texto vai seguir antes de começar a ler o texto em si. Isso me ajuda a ter uma síntese, uma ideia geral. Inclusive, desculpa as motos, eu não tô em casa. Não que em casa não fosse ter moto, mas enfim, fecha esse parênteses. E aí, mendicante, eu fiquei, nossa, mendicante, mendigar, mendigo, eu não sei se tem alguma relação, mas justamente essas ordens que fazem em volta de pobreza. E aí, o foco que ele dá nessa parte são os franciscanos, né, a ordem de São Francisco de Assis, que eu acho que, para quem tem alguma espiritualidade católica, quem é católico ou quem não tem nenhuma relação com a religião, eu acho que é um nome que soa familiar, assim,
minimamente familiar, e aí ele explica um pouco da história, de que era uma pessoa rica, e justamente isso tem muita relação com o que a Paula falou, dessa questão da aristocracia e da igreja, então não vou me aprofundar muito, mas é muito interessante ele usar o exemplo de São Francisco de Assis, né, como filho de um rico mercador, né, com ideais mais elevados em relação, sei lá, se a gente compara com outras pessoas que viviam no mesmo recorte temporal, cronológico, enfim, e, enfim, aí ele, numa oração, numa conversa com Deus, ele é chamado a reconstruir a igreja, não, sei lá, né, pedreiro, esse negócio assim mais manual, não muito essa ideia, mas reconstruir de uma forma de dentro para fora. E aí ele fala de toda essa questão de viver a vida pelo evangelho, enfim, então essa pobreza, inclusive essa pobreza de Cristo, e aí de fazer penitência, mortificação, jejum, esmola. E é interessante pensar que jejum, esmola e penitência, né, apesar de a gente estar, sei lá, 1500 anos, a professora comentou, no fundo a gente continua estudando pessoas. Enfim, são coisas que a Igreja Católica contemporânea, pensando como uma instituição que perpetua no tempo, desse tempo que a gente está estudando até 2025, né, ainda continua tendo como esse tripé assim, de jejum, penitência e esmola. Enfim, então toda essa questão dele com a natureza, que ele aborda um pouco no texto. E aí, uma coisa que ele aborda é muito essa estigmatização de São Francisco de Assis, né? Então, estigmatização, né, de estigma mesmo, de machucado, considerando como São Francisco de Assis tinha feridas vivas como as feridas de Cristo. E é interessante, aqui eu faço outro parênteses, e ele cita outros santos que tiveram esse, eu não sei usar a palavra, privilégio, esse acontecimento, essa curiosidade, esse artefato, não sei. E é interessante pensar quando a gente vai estudar a geografia desses santos, né? E justamente que eles nem sempre é visto de uma boa forma, como ele coloca São Francisco de Assis. Por exemplo, o padre Pio de Pietrelcina, se eu não me engano, ele recebeu algumas chagas, mas isso tornava ele algo meio menosprezado, assim, pela sociedade clerical mesmo. Enfim, fecha esse parênteses. E aí, enfim, ele é canonizado, né, que é quando tem esse processo na igreja, pra pessoa virar santa, então morre e fala, aquela pessoa era legal, mó cara de ser santa, sabe, santinha, beata, não sei o quê. A igreja estuda lá o negócio, ou canonizou, que a igreja reconhece como santo. E aí é um santo considerado pela igreja católica. E aí, só um instantinho. Eu pausei porque eu não queria me alongar muito nessa questão, porque eu confesso que eu achei o texto interessante, então se deixar, eu vou falar aqui para sempre. Ainda mais que não tem ninguém para me interromper. Não tem horário, nenhum sino da igreja para tocar e eu sair de fixo. Mas, resumindo essa parte, né, ele fala como tiveram outras ordens mendicantes, então ele aborda, vou precisar ler, os dominicanos, né, os carmelitas, que inclusive tem perto da gente, assim, na faculdade, na Lapa, se eu não me engano, os eremitas de Santo Agostinho e toda essa valorização do estudo. E interessante que ele coloca como a evolução das ordens, né? Mas eu não sei se por eles, isso é dúvida minha mesmo, talvez eu perguntasse para a professora, eu não sei se era tão visto de forma superior ou inferior, porque isso é uma coisa que ele fala em algum momento do texto, Bachet, dessa questão, e algum professor já falou isso em alguma outra matéria, dessa aceitação da diferença. Então ele faz essa analogia com o corpo. E pelos católicos tem uma passagem, eu não sei se já nessa época, mas assim, acredito que sim, não sei, não tenho conhecimento, zero ideia, de São Paulo, né, de Paulo, das cartas de Paulo, que ele fala da igreja como um corpo, e não assim, necessariamente corporativismo, não essa ideia, mas de, sei lá, cada parte tem um corpo, e aí a passagem fala, o olho não pode querer ser uma perna, porque a perna tem sua função, mas o olho precisa ser o olho, e a cabeça precisa ser a cabeça, e o pé não pode, e o dedo não pode querer ser o umbigo, enfim. E ele fala disso, então eu não sei tanto, o Bachet fala isso na página 212, da evolução das ordens. Então, evolução, não sei, me parece uma palavra não muito bem empregada, mas quem sou eu para falar do Bachet, né, orientado pelo negócio, enfim, foi só era uma dúvida mesmo. E aí ele fala dessas ordens, mas o resumo é que ele fala da coesão que existe dentro da igreja. Então ele fala isso em outros momentos, e eu vou falar provavelmente mais pra frente,
mas dessa coesão, dessa unidade que garante muito forte, né, a cristandade, que ele faz esse paralelo entre cristandade e igreja, entre fiéis e o edifício, assim, a instituição, quer dizer. Então, ele fala que é muito mais forte essa relação do que, por exemplo, as redes monásticas, que a gente viu nos subtítulos anteriores com a Paula, inclusive. Então, é muito interessante você ver que tem esse, não rompimento, mas, por exemplo, São Francisco de Assis, ele rompe com o berço de ouro dele, sabe? E ainda assim, isso garante maior coesão. Então, toda essa questão de abarcar também os laicos. Então, tem laicos que podem viver devotamente dentro dessas ordens, inclusive da ordem, sem necessariamente viver o voto da castidade, enfim, mas viver devotamente dentro da ordem franciscana. Então, acho que isso, né, esse ideal de pobreza, humildade e obediência, abarcando um grupo maior, permite uma coesão top, uma coesão forte, assim. Então, ele faz esse paralelo dos monastérios com essa ordem que ele foca nos franciscanos. E aí, agora, seguindo para a parte que ele fala da igreja, da cidade, da universidade, é bem interessante isso. A gente está a partir da página 214, mas eu vou falar, enfim, fluindo por essas próximas páginas. Ele fala de como, dessa emergência da universidade, e aqui a gente pode fazer um paralelo com aquela questão da leitura, da escrita e como isso era, as pessoas letradas e iletradas tinham uma separação assim forte. Isso separava os grupos de forma considerável. Então, a universidade começa a surgir como algo independente do clero, né? É algo que começa a ser independente da diocese e da direção dos bispos. Começa a ser algo mais laical e talvez não mais eclesiástico. Não sei se esses termos estão certos. Mas justamente isso começa a emergir os intelectuais medievais, que é como ele coloca no texto, né? Ainda que inicialmente, né, toda essa questão da ligação da produção de conhecimento essa valorização da universidade pela própria igreja, né, dentro das cidades, e isso via como uma forma de aprofundar e de unir a fé e a razão. Então, essa questão da pessoa que tem uma fé, uma religiosidade estudável. Então, tinha essa valorização, desculpa, falei rápido, por parte da igreja, desse ensinamento mesmo, mas ainda que tivesse uma autonomia, na medida do possível, dessa organização interna, ainda que a igreja ditasse um pouco como as coisas funcionassem. Então, essa autonomia talvez a gente pudesse colocar entre aspas, não sei, porque havia autonomia, mas, sabe, te deixo voar, mas na verdade você é uma pipa e eu tô puxando. Então, acho que justamente isso encaixa perfeitamente com a lógica que eu lembro que eu comentei isso em cima da fala da Paula na nossa aula, de que a gente não pode separar, né, a igreja como do resto da sociedade, né? As coisas estão intrinsecamente unidas e elas são inseparáveis, assim, nesse período. Então, acho que isso explica um pouco. E ele fala um pouco da escolástica, né, que eu acho que é um dos grandes coisas que a gente vê na cabeça, assim, tipo, não sei nada. E eu lembro que num brainstorm que a gente fez, medieval algum, se eu não me engano, uma das coisas que o pessoal falou, tipo, subiu o nível. Na primeira aula, segundo semestre, era patrística e escolástica. Então, ele fala um pouco da escolástica, que, né, dessa associação da fé e do intelecto, de autoridades bíblicas, né, de você estudar e permitir que haja debates, enfim. E aí ele coloca nomes como Tomás de Aquino, né, das Sumas Teológicas, que são esses textos gigantescos e que parecem muito difíceis, assim, nunca nem senti o cheiro deles. Acho que, em contrapartida, os de Santo Agostinho, como a professora falou, né, as Confissões, são de uma leitura mais fluida, assim, mas parece um diarinho. Então, ele coloca muito essa questão da valorização da universidade, e o foco principal é a independência da universidade até a página 2, à medida que tem uma relação muito próxima entre a igreja e o resto da sociedade. Show? Então vamos para a próxima parte. E aí, agora, gente, o meu objetivo do vídeo é conseguir falar as partes cada vez mais rápido, porque eu reparei que eu estou demorando um pouco, mas eu espero que esteja ficando claro, isso é muito importante. Pregação, confissão, comunhão, uma nova tríade, página 217. Galera, essa parte aqui, em resumo, é aculturação cristã. É o termo que ele coloca na página. Deixa eu achar aqui pra vocês. Não vou achar, o meu tablet bugou.
mas ele fala da aculturação cristã. Por quê? No Concílio de Latrão IV, fala assim, a igreja, o concílio reúne a galera, tipo, galera, clero e tal, porque existe uma hierarquia na estrutura, na organização da igreja, inclusive na igreja contemporânea, igreja católica contemporânea, existe essa divisão, assim, não necessariamente de um juízo de valor. Eu acho que, não sei se cabe nessa explicação de, nossa, esse grupo aqui é melhor, esse aqui, uma pena, assim, vocês não são ninguém. Eu acho que hierarquia não necessariamente é um sinônimo de algo ruim, não sei. Fica aí um questionamento para a turma toda que está aqui me assistindo. Mas tudo isso, de novo, eu falando muito, ele diz, Conselho de Latrão IV, fala assim, galera tem que comungar, receber Jesus lá na missa uma vez por ano, pelo menos, na Páscoa. Aí ele já fala assim, e uma vez por ano por quê? Os padres celebravam o quê? Missa todo dia, menina. Toda semana no mínimo, assim, domingo, dia do Senhor, eles estavam lá celebrando a missa. Se é uma vez por ano, aí ele fala, ó, a discrepância do acesso ao sacramento da comunhão, né, da Eucaristia, pelo grupo do clero, assim, os clérigos, pra galera, ó, aqui minha mão em cima e embaixo, pros laicos. Então ele fala disso, né, o acesso mesmo ao sacramento. E aí começa a obrigar, mas pra você comungar, receber lá Jesus, você tem que estar, eles falavam, o Baixinho fala, né, tem que estar todo bonitinho, eu tô botando as minhas palavras, mas o Baixinho explica topmente bem, pelo menos eu entendi. E aí ele fala, precisa confessar, você precisa lá falar os seus pecados pro padre, pro sacerdote, e aí você vai poder comungar. Então começou a ser obrigatória a confissão uma vez por ano. Você vai comungar uma vez por ano, minimamente você precisa se confessar uma vez por ano. Na Páscoa também, né? Porque aí você confessa e comunga. Então essa era a ideia que ele fala. E aí ele fala que isso, como que você vai fazer o pessoal saber o que tem que confessar, o que não tem que confessar? A gravidade do que tem que confessar, a gravidade do que tem que confessar, mas enfim, é de outro nível. Como que você vai saber, como que as pessoas vão saber, enfim, como que as pessoas vão saber lidar com essa nova realidade da igreja? E se eu não me engano, isso entra como um mandamento da igreja. Então, tipo, a igreja, como instituição, se eu não me engano, tem 5 mandamentos. E aí, 2 desses 5 são esses de comungar uma vez por ano, enquanto católico praticante, assim, e se confessar uma vez por ano. E aí o cara fala como pela pregação, que é um dos temazinhos lá da Nova Tríade. Então, em sermão, em homilia, né? Homilia é aquele pausa na missa, não sei quem foi a missa, mas acho que dá pra pensar. O padre tá lá, aí, pô, parou, galera senta e o padre fica falando sobre alguma coisa que leu, seja festa na igreja, sei lá. E aí, nessa hora, eles aproveitavam, segundo o Bachê, no texto, pra falar pra galera o que era certo, o que era errado, a parte, assim, moral. E aí, né, ele fala até, ó, breves narrativas divertidas, lição de moral. E aí os fiéis conhecem de forma palpável e por experiência. Isso é muito legal que ele fala no texto. Galera, foca aqui em mim, que eu não bebi minha água, um instante. Ele fala que isso se afasta dos modelos eruditos e chiques da antiguidade, gente, porque agora o padre ficava lá falando, como ele queria que o pessoal se confessasse certo, sabe, soubesse o que tinha que confessar e o que não tinha, ainda que ele aborde, né, esse tema de aculturação cristã na página, achei, 220, logo no final, e tudo isso é semeado, essa moralização, assim, pela pregação, ele fala que isso é uma chavinha nova, igual aquele romance gótico que a gente falou, aqui é outra chavinha da igreja. Então, a mensagem divina, ao mesmo tempo que fala do céu, fala do barro, sabe? Fala da terra. Então, ele fala isso. Ao mesmo tempo que fala de coisas concretas e palpáveis que os fiéis conhecem por experiência. E aí fala, né, que isso se pretende eficaz. Então, o resumo é isso. Todo mundo entendeu? Espero que sim. Já deem um like no vídeo. Brincadeira. Vou para a próxima parte e vou fazer uma pausa aqui para eu tentar encurtar. Então, para finalizar a subtítulo 3 e a gente ir pro quarto e último subtítulo do seminário meu e da Paula, a gente tá na página 220. Ritualismo e devoção. Uma mudança de equilíbrio? Ponto de interrogação.
E aí, desculpa, basicamente ele fala uma continuidade do que a gente já falou antes dessa questão de moralização e tudo. Então ele dá o exemplo da coroa de... Enfim, esse exemplo aqui eu não vou citar, na verdade, perdão, mudei de ideia aqui. Mas ele fala, na página 220, do exemplo do rei São Luís, toda essa questão da devoção a relíquias. A professora chegou a comentar em aula isso, e ele fala toda essa questão dos modelos de santidade. Como isso começa, não sei se começa a ficar mais forte, mas nessa parte do texto o Bachê dá enfoque a isso, né? Então, como eu já falei aquilo lá, eu já dei um exemplo dessa fome de santidade quando eu comentei sobre a canonização de São Francisco de Assis. Ele aborda um pouco de forma geral, nessa parte do texto, essa questão. E como os santos, né, acabam servindo de exemplo, de modelo, né, para comportamentos moralmente julgados como correto pela instituição Igreja Católica, né? Então, ele fala justamente de como isso é uma forma de escrutar os atos da população. Então, e aí ele fala como o cara morre, ó, vamos fazer uma linha de raciocínio, eu e vocês todos juntos. Pô, morreu, o cara era católico, tananã, bonitinho. Aí a galera que tava em volta dele falava, pô, ele vive uma vida mal maneira, pô, deve ser santo. Aí, eu não sei como rolava esse meio, show, é santo. Aí a igreja falava, ó, ele é santo, tá lá, ó, com Deus, Jesusinho. Aí fala o quê? Tem que se comportar que nem ele, tem que fazer isso, 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 não tem que fazer isso, isso e aquilo. Aí todo mundo ficava assim, em teoria, né, todo mundo lindinho. E aí, pô, né, top, igreja lá. E aí o pessoal, fez errado, não vai ficar que nem ele lá, Jesusinho. Faz o quê? Confessa. E aí volta para aquela questão da tríade que ele fala no texto. Então, basicamente, essa preocupação moral. E ele fala também sobre os textos. Os textos começam a ir para fora dos... Isso eu que botei, na verdade. Eu botei nas minhas anotações. Devoção sai do seminário. Seminário é o lugar que o padre fica lá estudando para ser padre, tipo, 1000 anos, brincadeira, 8 anos, se eu não me engano. Teologia e filosofia. Aí ele fala de como a devoção passa a ser pessoal, justamente. Então as coisas passam a ser mais acessíveis. E aí tem até um livro que ele fala Livro das Horas, que se eu não me engano também pode ser chamado de Liturgia das Horas, que é tipo uma oração que as pessoas podiam fazer. Eu acho que até decoravam por ser um pouco cantada. E isso perpassava durante o dia das pessoas. Então, tipo, ao acordar, e aí perto do almoço, e aí no final do dia. Então, como isso começa a ficar muito próxima. E aí ele fala como essa relação clero e laicos na igreja começa a ser, não mais próxima, mas ele até fala, existe uma submissão ainda, né? E justamente ele fala que isso é o raciocínio do Bachê, porque a gente está falando sobre o texto do Bachê, isso fortalece a submissão laical dos laicos, no caso, ao clero, porque à medida que você compartilha os textos e você torna mais da sociedade as devoções, você torna necessariamente aquelas devoções mais próximas da sociedade. Então, seria como um controle. Olha, eu vou deixar você ter acesso a uma devoção pessoal, mas eu vou te dar o que você vai ter acesso. Então, nessa jogada da devoção sair do seminário, como eu dei o nome, existe uma ideia por trás. E aí, o meu questionamento que eu queria levantar para a turma, porque, sei lá, talvez seria um debate legal, mas talvez já tenha uma resposta e eu que não saiba, é que a partir do momento... Eu vou ler para ver se eu consigo... né, meu pensamento na hora que eu li o texto estava dessa forma. Então, a partir do momento que se entra em contato com os escritos, né, justamente, e ele fala dessa dominação ideológica, então passa a ser parte do povão, o povão também podia ler. Então, a partir do momento que se entra em contato com os escritos, não deveria se compreender, tipo, nós enquanto estudantes, enfim, historiadores, essa submissão ao clero como algo livre e voluntário, não necessariamente não era, na minha cabeça não dava para ser tanto algo ideológico. Não, ideológico sim, mas tipo, quem escreve me embolei, gente, perdão, e esse vídeo vai sem edição. Nesse momento as pessoas estão rindo da minha cara,
Mas o meu questionamento era, vocês acham que eu acho que é uma linha tênue entre as pessoas têm contato com os escritos e aí elas estão sendo dominadas por isso, e elas têm contato com os escritos e agora que elas têm mais conhecimento sobre, elas escolhem manter uma hierarquização. Pronto, era isso. Desculpa a minha cara assim, é que deu tela azul. Mas resumindo, é isso. E agora a gente vai pro último subtópico, que é o quarto. E eu estou me alongando, mas agora eu vou ser sucinto assim, ou falar tudo que eu tenho que falar. O nome é isso, a gente está na página 222, limites e contestações da dominação da Igreja Católica. Pam, pam, pam. E eu vou pausar para eu formar meu raciocínio e falar mais rápido. Então, basicamente, o que ele fala, e isso ele vai trazer no último subtítulo, na verdade, que é a parte da conclusão desse capítulo 3, é que a Igreja era dominante? Era dominante. Isso significa que não havia contestação à dominação da Igreja? Não. Havia contestação. E o poder era ilimitado? Também não. O poder era limitado, havia contestação, ainda assim era dominante. Por isso que a gente tem que ter um pensamento complexo quando a gente estuda história. Então ele fala, né, que havia dominação, mas havia resistência. E aí nesse subtítulo, ele vai falar disso. Ele começa falando sobre as ofensivas heréticas e a reação da Igreja. Basicamente ele fala que heresia medieval, heresia, né, a professora falou, tem um significado que agora eu esqueci, mas pensando no conhecimento que a gente tem de heresia, algo só é heresia se você considerar algo como não heresia, algo é certo? Certo? Por negação. Então, esse é o certo. Se você fala o contrário, você é um herege, no conceito da Igreja, que é o que o Bachê traz aqui no texto. E aí ele fala que a atitude da Igreja e heresia andam de formas inseparáveis. E aí, ele traz um exemplo de 5 teses heréticas, e aqui é só uma curiosidade que eu acho interessante falar, que isso começa a ressurgir assim, e ele fala do herético Pedro de Bruys, não sei como fala o nome dele, e ele fala das 5 teses, que é a recusa do batismo de crianças. Então, enfim, isso é interessante ler, isso está na página 223. É mais uma curiosidade, eu tô falando pra vocês, porque caso vocês fiquem curiosos, é interessante ler essa parte do texto. E ele fala da recusa do batismo das crianças. A segunda seria a rejeição aos lugares de culto consagrados. A terceira, o menosprezo pela cruz. E isso, até porque, sei lá, era um instrumento de tortura. Então, se você pensa, não, a gente adora o cara lá, sei lá, numa cadeira elétrica, sabe? Era meio bizarro. Então, menosprezo pela cruz, a impossibilidade de reiterar o sacrifício eucarístico, tipo, galera, missa é só uma representação, porque o cara já morreu há mó tempão, tipo, vocês estão de caô. E a quinta era a inutilidade da liturgia funerária e das preces para os mortos. Galera lá, missa de 7º dia, cara, o cara já morreu. Então, o cara tava falando disso. E aí, o que acontece com ele? Professora, me corrija se eu estiver errada. Excomunhão. O Bachê fala muito de como a excomunhão, né, nesse sentido de externo, comunhão, tanto de comunhão com a Igreja, e eu acho que a gente pode fazer um paralelo também com comunhão, o sacramento da Eucaristia, né, de receber a Sagrada Comunhão, o corpo e sangue de Jesus que ele traz no texto. Então você é excomungado, você sai do corpo da Igreja. A Igreja como corpo, que eu falei, você sai, menina, amputou o braço. Fez besteira? Excomunhão. Fez besteira, outra pessoa? Excomunhão. O Bachê fala que era excomunhão a rodo. E a pessoa era excomungada. Ele traz até um exemplo de quando, por exemplo, um rei era excomungado. Isso a Igreja se servia, por exemplo, para fazer com que toda a região que o cara governava, se eu posso usar essa palavra, deixasse de ter celebrações. Mas como você deixa de ter celebração, se você prestar atenção no meu vídeo, no concílio de Latrão, o quarto, falava que você tinha que ir uma vez ao ano na missa, pelo menos. Aí o seu rei faz besteira, você fica sem a missa, você se ferra, buga tudo. Então o rei geralmente ficava, né, não podia sair, não podia ser um membro amputado da Igreja. Fecha esse parênteses de explicação. E aí que entra de novo a pregação, né? Galera tem que pensar certo, esse negócio de heresia, gente, não tá valendo a pena. Então as pregações entram nisso, né? Já que ninguém queria ser, sei lá, perseguido, esses negócios, né? O valor da doutrina era muito grande. Então, eu acho que hoje a gente não entra pelo menos na minha cabeça tanto pensar nisso.
Tudo bem que é meio bizarro pensar, sei lá, o nosso, sei lá, república presidencialista que a gente tem hoje. Ah, fulaninho pensa uma coisa, eu penso outra, tortura. Porque justamente a gente tem uma separação, isso que eu queria dizer. A gente tem uma separação forte nessa questão de Estado laico entre igreja e sociedade. Forte, sim. Na medida do possível, a gente tem forte, influencia muito. A professora trouxe essa questão para a sala, ela falou até da questão das relações conjugais e do nascimento das pessoas em determinados períodos do ano. Enfim, então influencia, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E ele fala de 2 focos principais, e eu acho interessante eu abordar isso com vocês, porque a heresia pela heresia, a gente não precisa, sei lá, todo mundo está em algum momento da faculdade, que eu acho que na nossa turma, pelo menos, não tem ninguém fazendo um trabalho final, um TCC, sobre heresia. Então, no fundo, a gente não precisa se aprofundar nisso. Mas por que o Bashir traz... Por que eu acho interessante trazer essa abordagem do Bashir? Ele fala de 2 dualismos. Uma interessante é que ele vê, e a professora falou disso, de um Deus do bem e de um Deus do mal, né? Não tanto como Deus, tipo Deus D maiúsculo que ele coloca e demônio com D minúsculo. Ele fala de um Deus, ambos com D maiúsculo, do bem e do mal. E, enfim, como isso é visto como heresia, até porque... E aí, a outra, né, é dessa questão da matéria, né, matéria, assim, do corpo como algo ruim e do espírito como algo mais elevado. E aí, o problema que isso traz para a igreja é mais complexo porque quando se acredita dentro da doutrina da Igreja Católica que JC é Deus, tipo, não, cara, e aí o cara virou gente, assim, matéria, você acaba negando a encarnação de Cristo com essa heresia, porque aí, como que Cristo ia tomar para si, enquanto Deus, algo que é ruim, já que você alegava como o mundo, a matéria, essa parte mais concreta, mais física, como algo ruim. Então ele fala disso, e aí ele fala que a repressão começa a ser sentida de forma mais forte. Antes até tinha isso, ele vai falar em outro momento, essa questão de fomentar talvez um desejo, não de pena, mas de desejo de que essas pessoas voltem, sabe? Voltar para o corpo da igreja. Em algum momento essas políticas repressivas, vão subindo uma escadinha assim da morte, e aí passa a ser considerado crime, toda essa questão de um crime divino, e tortura, enfim. Então ele vai fazendo essa subida, e aí, de novo, ele dá um exemplo de como... Só um instante, para eu não falar errado. Eu ia falar uma parte que eu acho que não é tão importante, mas já que eu já comecei, eu vou terminar meu raciocínio. Ele fala de duas outras vertentes de heresia, que é o evangelismo e o anticlericalismo. O evangelismo tem... a gente pode pensar, inclusive, em São Francisco de Assis, um santo reconhecido pela Igreja Católica, mas dessa questão de como no Evangelho, né, na Sagrada Escritura, a valorização da pobreza. Então, ele acaba falando de como essa simplicidade e pobreza que a gente encontra no Evangelho, na origem do cristianismo, que é como o Bashir coloca, acaba questionando questões eclesiais. E isso puxa o anticlericalismo. Então, eles acabam vendo uma prática da igreja diferente da teoria ou da prática que existe da igreja na Bíblia. E essa era a parte que eu achava que é interessante, mas não imprescindível para eu falar, mas já que eu comecei, eu terminei meu raciocínio. E aí ele conclui, que eu acho que esse é o raciocínio mais importante, falando: a gente não pode questionar, de novo, por conta dessa questão das caixinhas e de igreja inseparável do resto do corpo social. A gente, não tem sentido a gente trazer o questionamento de não, mas as heresias, elas eram um fenômeno social ou um fenômeno, um fato religioso. Ele fala justamente porque a igreja é uma forma de organização social e uma instituição que domina ao mesmo tempo. Então, é indissociável o social
e o religioso. Então isso é a parte central que a gente tem que ter em mente quando a gente fala em heresia, em todo o combate que tinha da igreja, em toda a repercussão que tinha as heresias no contexto que a gente está trabalhando de Idade Média. Show? E agora, os 3 últimos títulos que a gente encontra no subtítulo 4, né, que é esse que a gente está trabalhando agora, eu vou tentar falar de forma mais rápida, porque eu acho que os 3 se integram de forma muito íntima e muito próxima. Justamente quando ele fala dessa questão das superstições e da cultura folclórica, ele acaba falando de práticas e crenças comuns na sociedade que, de forma mais simples ou mais complexa, confrontam, vão de encontro à doutrina defendida pela Igreja Católica. Então, ele acaba falando de como o termo superstição atribui uma carga depreciativa aos costumes sociais. E ele fala de como inicialmente isso era algo não tão acho que não tinha um foco tão grande da igreja em cima das superstições, mas ele, de novo, né, que eu falei, aquela escadinha da morte, ele fala de como a igreja começa a demonizar isso como uma forma de instrumento da própria igreja. Então você demoniza, o Bashir fala, é uma forma de você pressionar e fazer com que as pessoas não façam aquilo, porque no fundo, eu acho que fazer tal coisa vai me ajudar a ter, ele fala da questão de fertilidade, enfim, e ele dá outros exemplos mais pontuais, mas no fundo você estaria tirando a sua confiança de Deus e colocando em outros elementos. A igreja começa a não só tentar explicar isso, mas segundo o Bashir, ele fala, deixa eu achar, lançando-os cada vez mais no domínio das superstições e logo começando a demonizá-los. Então o Bashir coloca assim no texto. E aí no seguinte a gente já fala das margens e a subversão integrada aos valores. E aí, resumindo essa parte, a galera lá que tava bonitinha, voto de pobreza, castidade, tudo, ele falava enquanto instituição eclesial, a igreja enquanto instituição eclesial, e a gente vê todo o clero e os clérigos que ele abordou tanto no texto, ele fala como existiam momentos, e isso estava integrado a toda a moralização e a toda essa visão... vou pausar de novo para eu conseguir explicar da melhor forma. Voltei. Eu espero de verdade que esse vídeo não esteja ficando confuso com as minhas pausas para sintetizar o pensamento da minha cabeça. É que minha cabeça funciona às vezes muito rápido e a minha boca ela não funciona tão rápido como a minha cabeça. Então eu tenho que pausar para vocês entenderem o que eu tô falando. Mas basicamente ele fala nessa parte de como era normal, era uma tradição normal, e ele coloca com esse termo dentro de um tempo limitado e circunscrito em um contexto, momentos de subversão da moral. E ele fala como isso era visto, o Bashir fala, como uma forma de fortalecer a prática das coisas boas, assim, das virtudes. Então, ele dá o exemplo do carnaval no texto e aí toda essa questão da paganização do carnaval, mas ele fala de como o carnaval vem de carnevale, eu não sei como fala, que é tipo tchau à carne, justamente porque antecede a quaresma, que é um período que a igreja se abstém de algo, os fiéis se abstêm de algo, a sua escolha, mas nessa época acho que tinha a predominância da carne vermelha. Então ele fala de toda essa relação de períodos de subversão com tempo limitado. Então a gente vê terça-feira de carnaval e quarta-feira cinza, né? Tipo, parou. Tipo, e ele fala de como será algo normal, essa questão de prazer e riso da cultura popular integrada aos valores clericais na medida do possível. Ainda, né, eles são aceitos pela igreja de forma cuidadosa. E aí tem uma citação que justamente a gente vê como uma forma muito tolerável essa prática subversiva dentro de algum contexto da igreja. E ele coloca de como a gente tem que ter olhar um pouco mais cuidadoso dessa intolerância e tolerância, dessa subversão parte da cultura dentro da igreja. E ele fala:
Isso, a gente está na página 236, já no final do nosso seminário. E já acabando o texto. Ele fala: entretanto, seria um engano evocar aqui tolerância e intolerância. Trata-se, sobretudo, de deslocamentos da fronteira entre o lícito e o proibido, conferindo assim ao mundo profano e a inversão momentânea dos valores. A igreja medieval não temia ser infectada por tais coabitações e via nelas, ao contrário, um recurso, essa é a parte que eu tinha comentado, um recurso útil para manifestar com mais estrondo o triunfo de sua dominação. Então, acho que essa citação sintetiza de forma boa, assim, esse final. E aí, os dois subtítulos que a gente vê o último é Em Direção à Sociedade de Persecução, e aí esse nome de perseguição, e também de toda a perseguição a judeus e a feiticeiros. E aí, feiticeiro de novo com uma denotação, uma conotação, isso, negativa, uma carga depreciativa, ele aborda isso. Mas como esses inimigos necessários, isso é uma forma bem forte, assim, que o Bashir escolhe colocar no texto, né? O inimigo necessário, sei lá, se a gente pensa filosoficamente o que é necessário, é interessante ele usar esse termo. Então, ele fala que a atuação, né, clerical começa a ser cada vez mais hostil e intransigente com isso. E aí, como abarca nesse grupo marginalizado na sociedade, também leprosos e homossexuais, ele coloca assim, e não só os judeus e os feiticeiros. E aí ele fala de como, no caso dos judeus, ele começa falando dos judeus, ele vai fazendo uma linha de raciocínio dessa estigmatização e perseguição aos judeus. Ele começa, né, de que havia uma convivência entre judeus e não judeus, entre cristãos, né, católicos, até porque a porcentagem de judeus era uma porcentagem considerável e tinha toda essa valorização porque eles conviveram, foram eles que viram os milagres de Jesus que era judeu. Então, enfim, havia uma proteção assim, e os judeus eles valorizavam essa proteção assim clerical, essa proteção pontifícia também, né? Se você está numa cidade, a galera é católica, você não é católica, mas tipo, havia uma convivência, ele coloca com esse termo, né? Havia uma convivência. E ele fala que isso vai se modificando progressivamente. E aí, né, acabam que vão surgindo massacres maciços com as primeiras cruzadas. E ele começa falando de como havia para os judeus um desejo, né, de uma conspiração para destruir a sociedade cristã. E aí nisso vai de ladeira abaixo. E aí eles são acusados de questões mais, sei lá, mais sociais mesmo, e da causa da peste. Então essa relação sai até do âmbito puramente religioso, de novo, não são caixinhas. E aí acaba com toda essa questão de que os judeus são os responsáveis pelo assassinato de Cristo, e já que foi o próprio povo de Jesus Nazareno que entregou ele. Então começa a virar algo muito grande. E é importante falar, né, que ele fala, né, que o antijudaísmo não é a mesma coisa que o antissemitismo, né, que entra a questão racial, toda essa questão do holocausto. Então não é antissemitismo aqui, a gente está falando do antijudaísmo. E toda essa questão de verdade de fé, né, segundo Bashir coloca, e não em relação a conceitos e concepções raciais. E aí ele fala de que a violência é ainda mais forte, ainda mais deplorável e triste contra a feitiçaria. E aí, de novo, toda essa questão de forças, de natureza e de consulta sobre o futuro, de coisas que distanciam essa nossa submissão a Deus, que é onipotente, e acaba que a gente fica brincando de Deus, né? E aí ele fala, galera, isso aí, igreja cai em cima, dava muito ruim. Tudo que era obra de feitiçaria, o que eles consideravam, e aí ele coloca umas imagens que ilustram isso, e aí conclui da mesma forma que eu já falei das superstições, a demonização. Então ele fala que faz muito esse paralelo entre ilusões, né, alusões, né, invocações
do diabo, do maligno, enfim. Então, inicialmente, de novo, como eu comentei, vinha uma lógica de ajudar essas pessoas, tipo, essas pessoas, gente, estão muito ruins, o Basti fala, que a igreja falava, não, tá ruim, vamos ajudar, né, a gente dá um banho nelas, melhora. Mas depois, né, tá na chuva, se molhar, mata geral, tipo, acaba com eles que tá dando ruim. E aí ele fala dessa forma forte mesmo e bem triste desse inimigo necessário. E ele acaba com uma citação, acho que é bem interessante a gente ler, que é: e se a Idade Média apenas começa a dar corpo a essa obsessão, de novo, porque eu falei que antijudaísmo não é antissemitismo, enviando para a morte algumas centenas de feiticeiros, tudo já está estabelecido para a perseguição em grande escala que a modernidade exibirá. A modernidade dos séculos 16 e 17 exibirá. Então ele fala de como essa caça às bruxas, que a gente pensa em Idade Média, a gente pensa em caça às bruxas, igreja mandando queimar todas as bruxas. Ele fala que não é nesse momento que ele está, não é sobre isso que ele está tratando nesse momento do texto dele. Então ele fala de que isso, infelizmente, foi um terreno, uma preparação do terreno ali, botando adubo para tudo que a gente tem em mente, que foi a queimar as bruxas e enfim. Então ele fala que não é isso que ele está falando, mas é uma preparação, com essa citação direta que eu abordei. E aí, para finalizar, o último subtítulo o último tópico é em direção à sociedade de persecução ou perseguição. E aqui eu vou fazer uma pausa para a gente finalizar de forma boa e sucinta. Prontinho, gente, desculpa inclusive que o meu olho, vocês viram, ele foi fechando aos poucos, se a gente bota em time-lapse esse vídeo. Isso se chama sono, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Então, para finalizar, né, a sociedade de perseguição, eu vou ler uma citação, porque é um trecho bem curtinho, esse tópico, e eu acho que sintetiza bem o que ele quer dizer com esse caminho de perseguição por parte da igreja, segundo Basti. Abre aspas. Com efeito, mesmo em sua fase menos repressiva, a Idade Média não poderia dar lugar a uma verdadeira tolerância, entendida como aceitação das diferenças e pleno conhecimento de alteridade. Então, justamente, né, esse tolerar não pode ser confundido com, sei lá, aceitação das diferenças. É isso que ele fala. Ele fala, não precisa acrescentar palavras, mas justamente ele fala que isso é feito de uma lógica única. Então, quando você tem uma verdade, se considera uma verdade, tudo que está em volta disso é um problema, algo a ser consertado e você voltar para essa linha reta, ou algo a ser excluído. Então ele fala que isso, né, é feito de uma lógica única, né? E aí vem essa citação, e aí ele conclui, né, justamente reiterando, né, reforçando essa ideia de que a igreja é a instituição dominante no período do feudalismo. E ele fala de que, como ao longo desse capítulo a gente viu que a igreja enquanto pilar fundamental, e é uma forma de a gente entender muito bem isso que ele coloca, e eu concordo plenamente, a unidade da Idade Média, justamente por essa união muito íntima entre o resto da sociedade e a igreja enquanto instituição, enfim. Ele fala de como é dominante, mas que a dominação não acontece sem resistências e limites. Então, com esse raciocínio chave, quem não quer assistir 52 minutos de vídeo, assiste os 2 finais para resumir tudo que eu falei. Brincadeira, mas eu espero que tenha sido proveitoso para vocês e que vocês tenham ficado com mínima vontade de ler esse texto ou de estudar mais sobre algum tema que a gente falou. Infelizmente a gente não pôde ter trocas assim presenciais e eu olhar vocês assim aqui comigo, mas foi legal gravar esse vídeo também e espero que tenha sido esclarecedor e que tenha passado algum conhecimento para vocês minimamente, tá bom? Então, boa tarde, bom dia, boa noite, boa alguma coisa. E obrigada, professora, pela oportunidade de deixar a gente terminar, já que a gente não conseguiu em vídeo a apresentação. Beijinhos, gente!